Alô, amigos do canal Varal, esse portal que se abre para você e a cada 2 dias nós fazemos uma nova gravação, buscando levar informação para você que nos segue, que você está inscrito, para você de outras regiões. O nosso muito obrigado. Eu agradeço, certo de que a cada instante, a cada momento, a gente procura levar coisas novas, coisas interessantes, para que possam enriquecer você, enriquecer a sua casa, o seu lar, o seu espírito, a sua alma. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que está na Bíblia. Algo que foi descrito como um dos maiores sofrimentos de alguém que passou um desespero muito grande, passou uma situação difícil, a qual Deus permitiu. Nós vamos falar sobre o desespero. De quem que era o desespero? Fala para mim, de quem que era o desespero? O desespero era o desespero de alguém que sofreu, que foi permitido o seu sofrimento. Nós entendemos que o livro de Jó, nós vamos falar sobre Jó. O livro de Jó na Bíblia descreve que Satanás estava a rodear a terra e a passear por elas. Depois de alguns questionamentos sobre Jó junto ao Senhor, Deus, no entanto, permitiu que Satanás tocasse em Jó. Todo mundo sabe disso. Mas apenas com algumas restrições para proteger a vida de seu servo, para proteger a sua vida. No início do livro de Jó, Deus e Satanás discutiu sobre a fidelidade de Jó. Satanás foi lá e argumentou para o Senhor que Jó era apenas fiel devido às suas bênçãos materiais e que se ele fosse afligido, ele perderia a sua fé, abandonaria o Senhor. Mas Deus disse ao Satanás que Jó era um homem reto aos seus olhos, perfeito aos seus olhos. Mas Deus concordou em permitir que Satanás testasse Jó. Mas só que tinha uma condição que Deus impôs, que não lhe tirasse a vida, e Satanás, portanto, começou a afligir Jó com sofrimento, mas não poderia tirar a sua vida. Mas vamos ao contexto. Este é um conceito bíblico que descreve Satanás como um oponente de Deus, mas que não tem poder absoluto sobre as coisas que vive você, que está na terra, inclusive sobre você. Ele precisa da permissão de Deus para assim poder agir. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, para provar e fazer saber a Satanás que ali estava um homem perfeito, reto diante aos olhos do Senhor. No entanto, é uma demonstração da soberania de Deus e de sua capacidade de controlar até mesmo todos os nossos sofrimentos. Deus usa o sofrimento de Jó para revelar a sua glória e para testar definitivamente a Satanás a fidelidade de Jó. Deus falou, vou mostrar que ele é fiel. E permitiu. Relembrando que Deus limita o poder de Satanás para que a vida de Jó não seja interrompida. Afinal, Deus é o mandatário máximo em nossas vidas. Isto é um exemplo de proteção de Deus sobre os seus filhos. Em resumo, o livro de Jó é uma história de fé, é uma história de sofrimento, mas demonstra a soberania que Deus tinha sobre ele. Satanás pode causar dor e sofrimento, mas não tem o poder sobre nossas vidas. E a fé de uma pessoa, sem a permissão de Deus, quando ele tem fé, Deus permite e ele sabe que ele vai vencer. Deus usa o sofrimento de Jó para testar a sua fé e para revelar a sua glória. A experiência de Jó nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito
das causas de sofrimento e a fragilidade da existência humana, os motivos para crer em Deus, mesmo quando a vida parece muito injusta conosco. Deus sabe o que faz. Deus sabe até onde você pode ir. A palavra não fala resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É o que diz lá em Tiago 4,7. Está lá escrito. Já mostra que é possível manter a fé em Deus, a crença em Deus e na justiça mesmo em meio às nossas dificuldades. Sim, ele participa contigo. Você tem fé, você consegue. Ele chegou ao ponto de sua mulher dizer: amaldiçoa o seu Deus e morra. Como aparece lá no livro de Jó na Bíblia, especificamente lá em Jó 2,9. A mulher se vai a ele e fala uma barbaridade dessa. Essa frase é proferida pela esposa de Jó. E diante da situação de sofrimento do seu marido, perda de filhos e sobretudo de todos os bens, e o encoraja a abandonar sua fé em Deus e a se entregar à morte. Olha, morra. Esqueça Deus. Deus não está aí com você. Você está errado. Deus não está preocupado com a sua existência. Ele não te ouve. Foi nesse sentido. Mas vamos a uma explicação mais detalhada sobre Jó 2,9. A esposa de Jó, vendo seu marido em grande sofrimento, tanto moral, física, espiritual, de alguém que era um exemplo de Deus, ela fala: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Olha, você está esperando o quê? A frase é proferida no contexto de Jó, que está passando por um grande momento físico e espiritual. Como eu já disse, um sofrimento desesperador. E já não tinha mais a quem recorrer. Tudo era contra. Mas Jó não se sentia sozinho. E a sua perseverança na fé o manteve vivo. Suas propriedades foram perdidas. Seus filhos morreram. E ele está sofrendo de uma doença horrível, a ponto de raspar a sua enfermidade com cacos e pedras. Tamanha era a dor, tamanho era o ferimento na sua pele. Mas qual que é o significado disso? Ao dizer isso, essa frase, ela reflete uma postura de desespero, insatisfação com a situação que ele estava vivendo, sugerindo que Deus seria o responsável pelo seu sofrimento. Mas tal fato se deve ao desespero de uma mãe, uma esposa, que vai ver tudo sendo consumido, filhos, bens, que levam ao extremo do cansaço, desacreditando até em Deus. Era tanto sofrimento para aquela mulher que ela blasfemou. Mas qual a resposta que Deus deu para ela? Jó, no entanto, ele responde a sua paciência com fé e paciência, afirmando que não se revoltaria contra Deus, mesmo em face de tudo aquilo que ele estava passando, de todo o seu sofrimento. Jó 38 e 39 são capítulos da Bíblia que formam um diálogo entre Deus e Jó, onde Deus questiona Jó sobre a sua criação e a sua própria ignorância diante da imensidão da criação e da sabedoria de Deus. O objetivo não é fornecer respostas a Jó, mas sim ajudá-los a reconhecer a sua própria insignificância. Olha, Jó, você está em minhas mãos. Espere e aguarde. E a grandeza de Deus levando a uma maior confiança em Deus. Ele teve paciência, ele esperou, ele persistiu. Lá no capítulo 38 do livro de Jó, Deus faz cerca de 35 perguntas a Jó. As perguntas são direcionadas a Jó, buscando que ele responda. E não são perguntas retóricas, não. Elas abrangem temas como cosmologia, oceanografia, meteorologia, astronomia e zoologia, mostrando o conhecimento de Deus sobre tudo que existe no mundo. Falamos de Jó, mas onde que Jó vivia, hein? Onde que ele se localizava? A localização exata da terra de Uz
é incerto até nos dias de hoje e há várias teorias sobre o seu local. Geralmente é identificada estando numa região do antigo Arã, atual Síria, ou Edom, atual Jordânia, que são 2 países vizinhos ali. Entre outras teorias, sugerem também a Arábia, a leste de Petra, ou ainda Bazã, a leste do mar da Galileia. O livro de Jó, onde a terra de Uz é mencionada, não fornece detalhes precisos sobre a sua localização. O pai de Jó foi Zerá, ou Zari, conforme alguns historiadores. A história de Jó conta que ele era neto de Esaú e filho de Zerá. Ele vivia lá na terra de Uz, um local que, como disse, não foi identificado até hoje com precisão. Mas por que Deus permitiu a morte dos filhos de Jó, se eles não faziam parte do combinado entre Deus e o diabo? Fato este que eles blasfemavam contra Deus regularmente. Então Jó acreditou. Ele tinha tanta certeza que vestiria sacos e cinzas enquanto fazia as oferenças a Deus a favor deles. Os filhos eram rebeldes, mas Jó orava por eles. A blasfemia era uma ofensa, a pena de morte. Mas Deus permitiu que eles vivessem por causa da fé que Jó tinha. Isso até antes da sua morte. E promovia o sacrifício pelos pecados dos filhos. Portanto, os filhos eram uma extensão de sua alma, do seu espírito. Ele orava por ele e orava pelos filhos. Pediam pelos filhos, faziam sacrifício pelos filhos. Mas vamos entrar com mais profundidade nessa fascinante história bíblica. A palavra-chave do livro de Jó, qual que é a palavra-chave? É sofrimento, certo? O livro explora a questão do sofrimento humano, questionando a justiça de Deus e a natureza da sua própria existência. Sim, embora o sofrimento seja o ponto focal, o livro também aborda temas como fé, confiança em Deus, integridade e a busca pela sabedoria do Senhor. O livro de Jó, como um todo, é um estudo sobre o sofrimento e a forma como o homem justo, como Jó, é posto à prova. Isso nos remete a sempre acreditar em Deus, mesmo diante de todas as provas que Ele nos fornece, de toda a sua ajuda. A sua experiência, repleta de perdas e aflições, levanta questões sobre a justiça de Deus e a relação entre o sofrimento e a fé. Que foi ali que Jó foi buscar, mesmo no sofrimento, buscou, reconheceu a sua fé. Além do sofrimento, o livro de Jó também aborda a integridade que Jó tinha, a sua fé em Deus e a sua perseverança em meio às dificuldades, onde em momento algum ele blasfemou diante das acusações de seus amigos, que acreditavam que ele tinha pecado, que ele estava cometeu coisa errada. Neste campo, Deus, após a vitória de Jó, manda o quê? Os seus amigos vão lá se desculpar por ter feito retóricas a respeito da luta de Jó. Vai lá, ele não tem culpa. Eu estou falando, peça desculpa a ele. A fé de Jó mostra como ele, apesar do sofrimento, mantém a sua fé em Deus e não se revoltou em momento algum contra Deus. Muito ao contrário. Jó é um exemplo de um homem íntegro, que se mantém fiel a Deus, mesmo em circunstâncias totalmente adversas. A sua integridade e a sua fé são importantes para a mensagem que existe no livro dele, que demonstra que a fé em Deus pode ser preservada mesmo em todos os sentidos. Finalmente, o livro de Jó também busca a sabedoria, questionando a natureza do sofrimento e a existência de um Deus justo, poderoso. Vai lá, toca, mas não tire a vida dele. A busca pela sabedoria é o tema central no livro de Jó.
E Jó, ao longo da sua experiência, aprende sobre a sabedoria de Deus e o quanto Deus era grande na vida dele. Em resumo, a palavra-chave do livro de Jó é o sofrimento, como disse. E repito, o livro também aborda temas como fé, integridade, confiança. Já falei sobre isso. Em Deus. E buscou a sabedoria do Senhor. Não blasfemou. Não, olha, uma luta terrível. Jó nos ensina como nunca desistir em meio às lutas e adversidades. Portanto, amigos, companheiros do nosso canal, a perseverança em Deus diante das dificuldades, porque muitas vezes a gente fala, onde está você, Senhor? Eu tenho orado, tenho te buscado, não tenho resposta. Você tem resposta sim. Você tem a resposta do Senhor. Ele te responde. Ele sabe o que faz. Ele reconhece a sua luta. Ele te vê. Principalmente se você tem fé e busca estar correto diante de Deus, como Jó assim esteve. Portanto, amigos, persevere, busque, você vai encontrar. A resposta vem. Deus não é surdo, não. Ele viu, vê e vê todas as coisas. E assim eu termino mais essa mensagem para você, para que você possa cada vez mais estar conosco. Abençoe, Senhor, a vida de todos vocês que me ouviram. Eu levo essa mensagem positiva para que você cada vez mais se firme na palavra do Senhor. O meu muito obrigado a você. Obrigado pelo seu acompanhamento. Curte, compartilhe. Vai lá, dá um like positivo. Inscreva-se no nosso canal. Nós estamos aqui a seu serviço, a serviço de Deus. Muito obrigado.